todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Dando continuidade à nossa série Mês da Mulher, vamos falar sobre saúde. Quais os principais cuidados que a mulher deve ter com o corpo e a mente para manter uma vida saudável? Confira aqui no Fórum Legal. Sobre este assunto, estamos aqui no Departamento Médico do Sintoresp, subsede de Santo Amaro, com o Dr. Jorge Rezec, que é coordenador do Departamento Médico e consultor de saúde do Fórum Legal. Olá, Dr. Rezec. Tudo bem? Obrigado pela visita aqui também. Obrigada por nos receber aqui no Departamento Médico do Sintoresp. Tá certo, obrigado. Vamos falar da saúde da mulher, doutor. Quais são os principais cuidados que a mulher deve ter com sua saúde? Olha, eu primeiro agradecer a vocês virem aqui em Santo Amaro, sempre é um prazer, né? E, então, a gente falar sobre a mulher, bem o assunto que a gente gosta, mas eu acho que a mulher, ela tem que ter os cuidados, até antes dela, quando ela vai engravidar e vai ser uma mulher gerada lá no útero da mãe, a preparação da gravidez, o planejamento da gravidez, na questão afetiva, de alimentação, cuidados que a mãe teve, aquela gravidez planejada, cuidada quando possível, e mesmo que não for planejada, aqueles cuidados que a mãe tem que ter. Por exemplo, toda mulher brasileira, ela tem, pelo fluxo menstrual e por todas as questões de alimentação, ela já tem um quadro de anemia importante. Então, o que ela deve, quando engravidar, a anemia é um ponto importante na gravidez. Por isso que ela já entra com certo grau de anemia, e a anemia é uma das patologias importantes, a mais comum patologia na clínica, na gravidez, além da infecção urinária. Então, é importante, eu acho que a mulher ela tem que ser cuidada até antes da preparação, na questão de educação, na questão da promoção da saúde. E o pré-natal, doutor? Exatamente, vem muito antes da prevenção, do pré-natal, vem aqueles cuidados antes do pré-natal. Os exames pré-nupciais, verificar se está tudo em ordem, planejamento, a questão do casal, então quando ela vai engravidar. Acho que a mulher, quando casa, que está junto com o companheiro, ela tem que se preparar, se organizar, ver a questão das vacinações, dos exames, está tudo em ordem para poder engravidar. Tem uma questão importante, que é a questão do ácido fólico, que hoje até é uma lei que tem no alimento, no pão, no Brasil, e já nos outros países, isso é um cuidado que já tem há muito tempo, que é a questão da formação do tubo neural na criança. Então a mulher deverá tomar o ácido fólico 3 meses antes de engravidar. Hoje tem já uma lei que já no pão já... Mas ela tem que procurar um médico para que ele prescreva. Antigamente, hoje a sociedade ela se organiza diferente. Antigamente a gente tinha os casamentos pré-nupciais, cursinho de noivos, né? Hoje já não existe mais isso. Mas é importante que os casais se orientem com os médicos, através de cursos de formação, a fazer os exames preparatórios, a carteira de vacina em dia, ter tudo em dia e assim se preparar para engravidar. Acho que aí depois vem o pré-natal, que é muito importante, aí ela nasce. Aí se aquela é mulher, a parte afetiva, a amamentação é muito importante, porque a pessoa que amamenta, e conforme aquela questão do foco ser a alimentação, aquela parte afetiva, também na gravidez, como o casal trata aquela gravidez, tudo isso vai representar no futuro daquela mulher. Porque senão pode causar algum distúrbio para as crianças futuramente? Eu acho assim, tudo isso que eu falei, e uma amamentação, a parte de puricultura da mulher, aí vem a puberdade, a adolescência, aí vem a parte ativa, ela vai engravidar, vem o climatério, menopausa, entendeu? Tudo isso na mulher representa ao longo desse tempo cuidados que ela deve ter com a alimentação, cuidados afetivos, cuidados de forma geral, com exames que ela vai se cuidar. Eu acho que a mulher que amamenta, ou a criança que amamenta, em geral, homem e mulher, ela é uma pessoa mais segura para tudo na vida. Fazer psicologicamente faz a diferença. Eu acredito nessa tese. O pessoal fala muito isso. São crianças mais seguras. Aquelas crianças que amamentam pelo elo afetivo. Porque quando ela está amamentando, ela ainda sente o batimento do coração que ela estava no útero.
E aquilo então é importante. E ela tem que ficar olho no olho com o bebê. Exatamente. Tem um projeto Canguru que faz isso. Quando a criança é prematura, coloca assim um negocinho na mama, assim, para ela dar o peito, né? Então ele sente, até pode pôr no próprio pai. Porque o coração batendo, a criança percebe que aquilo ainda é uma vida intrauterina. E isso é importante. O leite materno é importantíssimo, eu acho. Tanto também para a questão das imunidades, das doenças que... Você vê, no Brasil, muitas crianças morrem no primeiro ano de vida por causa de diarreias. Se amamentar, nós temos menos esse efeito. E aquelas mães que até gostariam de amamentar, mas não podem? Que existe? Olha, aí está o negócio. Hoje tem os bancos de leite, né, que orientam, todos os hospitais têm que ela pode ter o leite materno de outra forma, desde que seja bem estudado o caso, é procurar os bancos de leite que ela vai ter uma boa orientação. O leite materno é melhor, porque ele é psicologicamente melhor, ele é mais barato, tudo é melhor. Então, acho que, pessoal, nós temos que batalhar para a turma sempre aumentar. Natural, a natureza, claro. Doutor, vamos falar um pouquinho de TPM. TPM. As mulheres, normalmente, todo mês tem aquela TPM que... que a gente faz? Eu acho assim, isso, inclusive, você sabe que na CLT consta esse dado, né? Que a mulher pode ter um dia, seria de folga, não sei se é advogada. Sim, na Argentina tem muito. Tem, né? Tem. Porque a TPM é um problema para a mulher. Na parte do casal, na parte do trabalho, tem que entender bem esse comportamento. Na verdade, o desequilíbrio hormonal que existe nessa fase pré-menstrual e também na questão hidroeletrolítica, que é de sódio e potássio, que acumula os íons na parede do vaso, e dá uma certa eletricidade para a mulher, você entendeu? Então ela fica com aquela náuseas, vômitos, desconforto, irritabilidade, sensível, chora. E acho que tem que haver uma compreensão do marido, dos filhos, no trabalho com a mulher. A mulher tem, o homem não tem. O homem tem outro tipo de TPM, mas a mulher tem concretamente isso. E ela deve procurar o médico, se tratar. Alguns cuidados alimentares são importantes. Eu costumo dizer para a mulher nesse período, não comer muito sal, açúcar, chá, café. Alguns cuidados com a alimentação é importante. Também fazer algumas coisas alternativas de ginástica, que poderá ajudar. Atividades físicas que poderá ajudar. E quando não resolvido isso, procurar o médico com alguma coisa medicamentosa que pode ajudar também. Mas é importante também que a mulher assimile isso, porque muitas vezes fala, não, que TPM, você tá louco, fala para o marido, coisas assim. Então é importante que ela tenha essa consciência que é uma TPM, até para ela se cuidar mais. Eu acho que a primeira coisa, ela tem, você falou muito bem isso, também eu acho que os médicos têm que ter essa abordagem relativa à TPM, porque algumas perguntas, elas geralmente não falam. Então, naquela consulta médica, tem que se perguntar, a senhora tem TPM? E explicar o que é TPM para a mulher, porque muitas das vezes não entende bem o que é TPM, ou só entende, doutor, eu sinto isso, sinto aquilo. Você tem TPM? Aí ela vai explicar. O que é TPM, doutor? Aí você tem que explicar, olha, assim, assim, assado. Ela vai entender e poder explicar melhor. E quais são os principais sintomas, vamos dizer assim? Eu acho que a irritabilidade, nervosismo, qualquer coisinha estoura. Alguns têm náuseas, vômitos, dor de cabeça, cólicas menstruais, assim, pré-cólicas, né, que sentem uma dor 2, 3 dias antes de descer a menstruação. Enfim, é um período desconfortável para a mulher. E isso atrapalha ela na relação do trabalho, na relação familiar. É importante essa abordagem. E é importante também, como o senhor disse, que o marido, o companheiro tenha consciência que é uma TPM que vai passar, né, doutor? Eu acho que alguns maridos hoje até entendem, viu? Mas tem uns que não entendem. Não entendem, eu acho que no trabalho dos meus colegas tem que entender também. Ele vai dizer assim, quantos dias faltam? E não levar de forma assim, pejorativa, está na TPM, não. É uma abordagem séria do assunto. Nós temos que... Isso é uma vivência do dia a dia, né? Então nós temos que ter... Eu acho que tudo não deve ser feito de uma forma assim, está de TPM, não. Vamos ver isso com carinho, com atenção, colaborar, ajudar, concorda? Com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho de menopausa. Temos a pergunta da nossa associada aqui do Sintoresp. O senhor responde. Vamos assistir a pergunta com a nossa associada Edileuza. A partir de quantos anos a mulher deve fazer o seu tratamento da menopausa? Então, doutor Rezec, e a pergunta da nossa associada Edileuza? Edileuza, é o seguinte, a questão da menopausa, primeira coisa, nós temos que entender o que é menopausa e o que é climatério. As mulheres precisam entender bem isso para não se confundir. O climatério é uma fase que engloba a menopausa.
Menopausa é quando a mulher para de menstruar depois de um ano e não tem mais menstruação. Então ela está na menopausa. E a menopausa está dentro do que ele chama da síndrome do climatério, que engloba os primeiros sintomas da mulher, pode ser um pouco mais precoce ou não, são sintomas de alteração de menstruação, de ondas de calor, fogachos. Primeira coisa que acontece na mulher é a pré-menopausa, que a gente chama de perimenopausa, que está dentro do climatério, que são alterações de fluxo menstrual e fogachos e ondas de calor. São os primeiros sintomas. Isso pode ocorrer de uma forma precoce, que não é normal, mas geralmente na faixa de 45, 50 anos que começa a se manifestar os sintomas. São as mudanças físicas e psicológicas. Psicológicas, a mulher ela entra numa questão muito afetiva, numa questão assim, às vezes pode ter um quadro depressivo, porque existe nessa fase, ela já constituiu a família um pouco, os filhos já estão trabalhando, casaram, ela com o marido, às vezes cuida do neto, dá uma certa solidão. E ela precisa entender que a vida ressurge de novo, ela tem que renamorar o marido, recriar outro mundo, você entendeu? E também entra o ponto que as famílias, os maridos, os filhos têm que entender. Porque às vezes dão obrigações nessa fase para a mulher, que não é uma coisa, ela tem aquela fase de criar os filhos, mas os netos, é bom ela curtir o neto, não tem que seguir o neto. Às vezes é perigoso uma mulher ter que acompanhar um neto, que é um menino muito ágil, e os riscos que tem com a osteoporose, que é uma coisa que pode acontecer nessa fase, e ela, de repente, pode ter um problema no fêmur. Então, eu acho que nesse período, a mulher tem que viver mais com o marido, ela tem que estar cuidando dessa parte afetiva. Geralmente, nessa fase, a mulher que está bem resolvida na parte afetiva, na parte do trabalho, ela passa um pouco desapercebido aqueles sintomas importantes da menopausa e da pré-menopausa. Então é importante, entendam mais a mulher e percebam que existem determinados momentos da vida que ela precisa da compreensão. Doutora, às vezes o pessoal acha, você está chata, mulher, você está na menopausa. Pois é. Não é por aí. Não é assim. Eu volto a sempre falar isso. Vamos considerar as coisas com mais, assim, compreensão e seriedade. Não achar, mulher, vai se tratar mais, você está na menopausa, procura um médico. Não é por aí. Não é assim. No trabalho também tem um certo cuidado nessa abordagem. Então nós temos que entender o que é a pré-menopausa, a menopausa, os sintomas e dar uma abordagem adequada para a mulher. Vamos para um breve intervalo. O Fórum Legal volta já já. Lutar e permanecer vivo. E a única razão de continuar é não ter medo da derrota. A compra de uma causa, o propósito de uma vida. Não desistir é questão de honra. A missão? Continuar vivo lutando por justiça. Sintoresp. Justiça e trabalho para todos. Anos representam, em qualquer circunstância, uma grande história de vida. E quando o septuagenário em questão é um sindicato, dá para se ter uma ideia da grande trajetória por ele percorrida e das conquistas alcançadas ao longo desses anos. Esse é o Sintoresp, Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Hotéis, Restaurantes e similares de São Paulo e região, o maior sindicato do setor na América Latina. Dirigido há 3 décadas por uma diretoria sólida, sob o comando do advogado Francisco Calazans Lacerda, o Sintoresp cresceu e prosperou, aumentando ano após ano a oferta de serviços ao trabalhador através da contribuição de seus associados. Do pequeno sindicato, instalado em uma casinha com menos de 10 funcionários, hoje o trabalhador pode contar com uma moderna infraestrutura,
pronta para atendê-lo em suas mais diversas necessidades. Volta com o programa Fórum Legal, aqui no Departamento Médico do Sintoresp, subsede de Santo Amaro, e nosso consultor de saúde, Dr. Rezec, falando sobre saúde da mulher. Doutor, vamos falar sobre um tema importantíssimo agora, que é o câncer de mama e a prevenção, Papa Nicolau. Olha, esse assunto realmente, quando falar com assuntos de mulher, nós temos que toda vez abordar, e é uma brigada que nós temos que fazer. Temos que fazer todos os esforços que nós temos, médicos, pacientes, família, todos no esforço para poder fazer esse trabalho de prevenção. É um trabalho realmente de formiguinhas, né? Acho que a mulher, primeira coisa, ela tem que ensinar para ela, desde que ela vá ao médico, na fase já tomando o seu anticoncepcional, já jovem, a fazer o autoexame da mama. Então, eles perguntam, a senhora sabe fazer o autoexame da mama? O que é o autoexame da mama, doutor? Ensinar o autoexame. A mídia tem que dar mais foco nessa questão do autoexame da mama, porque são as mulheres que vão fazer o diagnóstico, talvez, precoce e procurar o médico, não é tanto o médico. E quando for ao médico, ela perceber alguma coisa diferente, o médico vai examinar, fazer os seus exames, ele deve ser cuidadoso e se ela tiver dúvida, porque a intuição da mulher, a sensibilidade da mulher, ela deve viver uma outra opinião, e não devemos brincar com o câncer de mama. Se nós diagnosticarmos precocemente o câncer de mama, eu acredito que é aí que é a cura. E esse trabalho é através do autoexame, de exames, mamografia, ultrassom da mama, outros exames lançados mãos de propedêutica de punção que nós temos, poderemos então realmente ter a cura da mama. Porque, doutora, entre 10 mulheres, independente de antecedentes ou não, uma vai ter câncer de mama. Não tem jeito. Então nós temos que... Como é que a gente vai combater isso? Através da prevenção, através de um cuidado na prevenção. Quanto é importantíssimo. O diagnóstico precoce é importante. Agora, em relação ao Papa Nicolau, é um exame de custo barato, é um exame que tem que ser feito periodicamente dentro de uma orientação que o médico dê, 1 ano, 2 anos, porque só terá câncer de colo do útero aquela mulher que descuidar muito. Mas nós ainda ficamos perplexos, porque no nosso país ainda se morre muito por causa de câncer de colo. E a gente ouve muito falar sobre o HPV. O HPV também são certos cuidados que a mulher não tem para... O HPV realmente hoje constatado é o precursor do câncer de colo do útero. Mas durante 10 anos, se a mulher também tiver o cuidado de fazer seus Papa Nicolau, é uma doença perfeitamente curável. Então, a mulherada precisa perder esse medo de ir ao médico, dizer, ai, doutor, eu tenho vergonha, essa coisa. Não, é um exame barato, é um exame prático, faz no posto de saúde, faz aqui no sindicato. Então, temos que fazer aquela brigada. Faça o Papa Nicolau, não descuide do Papa Nicolau, porque você tem 10 anos para diagnosticar o câncer de colo do útero. Então, é um câncer que você consegue curar também, desde que feito o diagnóstico precoce tratado. Doutor, e a sexualidade da mulher? Como ela deve, assim, os cuidados que ela deve ter para ter uma vida sexual saudável? Às vezes a abordagem que a gente tem com as pacientes, ou de uma forma geral, acho que existe muito preconceito da mulher de abordar isso aí. Ela precisa confiar no médico, né, para poder abrir esse lado da esfera sexual. A gente tem mais uma facilidade, mas eu percebo que às vezes ela não vai se abrir na primeira consulta, na segunda consulta, ela precisa ganhar confiança com o médico, ou com a médica, ou com o profissional para poder conversar sobre esse assunto. Existe uma questão da colaboração do parceiro, porque eu acho, por exemplo, um assunto nesse aspecto sexual, da ejaculação precoce, é uma questão que precisa ser muito conversada com o casal. O homem não aceita muito essas questões, não fala muito. E às vezes passa o assunto para a mulher. Fala assim, mulher, vai lá resolver com o médico, o problema é com você. A mulher não deve aceitar esse tipo de colocação. Difícil. Sexo são 2 pessoas. Seja de qual forma for o sexo, sempre com 2 pessoas. Não tem um jeito de ser diferente. E tem que ser abordado o casal. Porque, mas eu era assim, eu assado. Não. Essa abordagem é feita com o casal. Eu costumo, às vezes, fazer uma entrevista com o marido ou com o parceiro, depois fazer uma entrevista com a mulher, depois fazer a entrevista junto com os dois,
para ver aonde as coisas estão pegando. Tem muitas coisas relacionadas à parte sexual, inclusive na questão do passado da mulher, na questão da violência que ela sofreu na infância, algumas questões de traição, relacionamento do casal, se ela tem dor na relação sexual. Algumas pesquisas revelam que 15 a 30% das mulheres têm a falta do desejo sexual. Que pode até, o próprio anticoncepcional pode causar isso também, não? Agora, o anticoncepcional a pílula pode diminuir, pode também. Então tem que ser observado. Mas às vezes a mulher fala assim, doutor, era tudo normal, de repente a coisa acabou, a coisa entrou. O que acontece é que às vezes o casal tem que rever certos pontos, reconversar certos pontos da rotina que cai, entendeu? E está reestudando. É importante o diálogo, não é, doutor? O diálogo é muito importante dentro do relacionamento na parte sexual. E a mulher, ela vai aos poucos, quando ela conta certos assuntos na parte sexual, ela precisa ganhar muita confiança do profissional para falar. E é importante estar conversando sempre com o casal junto. Doutor, vamos responder uma outra pergunta de nossa associada Doraci sobre anticoncepcional? Perfeitamente. Doutor Jorge, gostaria de saber por que não é recomendável o uso contínuo da pílula? Doutor Rezec, e a pergunta da nossa associada Doraci? Assim, as pílulas anticoncepcionais, ou a questão do planejamento familiar, é uma questão que o nosso país também precisa dar um passo à frente. As entidades, a igreja, médicos, governo, acho que ainda é um assunto que nós temos que avançar mais, dar mais oportunidades, mais acesso aos métodos anticoncepcionais, ao planejamento familiar, a questão da vasectomia, a questão da laqueadura, a questão da colocação do DIU, quer dizer, disponibilizar os métodos anticoncepcionais. Eu acho que a mulher precisa ter esse conhecimento para ela ter a opção do método adequado. Sobre o assunto em pauta que a Doraci perguntou, acho que o anticoncepcional, os métodos é o seguinte, por um tempo eles têm uma descontinuidade, acho que a mulher não deve usar um método muito prolongadamente por muito tempo. Então tem a disponibilidade dos métodos que ela deve ao longo da vida dela estar alternando. Existem outros, não é, doutor? Ela tem que conhecer todos e ter as opções, de acordo com a orientação do médico, de acordo com o seu conhecimento, optar aquilo que é melhor para ela. Então, por exemplo, de repente ela usa pílula a vida inteira, mas foi falado com ela sobre outras alternativas que ela pode ter, então ela precisa conhecer. Eu acho que o uso de 10 anos de pílula, eu particularmente, eu recomendo às mulheres, depois de 10 anos de uso de pílula, a senhora deve pensar em trocar o método. Então, mas por quê, doutor? Porque eu acho que tem os efeitos benéficos, não engravidar, né? Mas tem os efeitos colaterais importantes. A mulher pode ganhar peso, perder peso, varizes, a questão da trombose venosa profunda é importantíssimo. Isso pode é desencadear, então, o uso Tanto as prolongado? mulheres que fazem reposição hormonal no climatério como quem toma pílula, deverão ter atenção à trombose venosa profunda. Acho que é o maior problema hoje para as mulheres que tomam pílula. Então tem todo esse efeito colateral que pode causar. E a parte psicológica também influencia alguma coisa ou não? Então, como expliquei, tem mulheres que às vezes, pela absorção dos alimentos, ao tomar pílula, elas começam a perder peso. Outras ganham peso. Então ela tem que ajustar o anticoncepcional na questão da pílula de acordo com a idade, de acordo com a sua condição. Ela tem que analisar isso junto com o médico, a pílula mais adequada. Tem mulher que toma pílula assim que a amiga indicou. Está errado. Ela tem que ir no médico, se orientar, conhecer aquilo que é adequado para o seu organismo, para a sua idade, para o seu momento, você entendeu? E conversar também com o parceiro para poder ver o melhor método. Eu acho que depois que ela usar um método muito tempo, ela tem que pensar em ter alternâncias de métodos anticoncepcionais, né? de métodos, quer dizer, não só usar o anticoncepcional, tanto hormonal, injetável. Doutor, o método contraceptivo, o anticoncepcional, se ele é utilizado por muito tempo, ele pode influenciar para aquelas mulheres que pretendem engravidar? Olha, aí é uma questão que a mulher tem que conhecer bem o organismo dela. Acho que antes dela tomar a pílula, ela deve procurar o médico, fazer seus exames, porque é importante. As pílulas, tradicionalmente, pílulas convencionais, elas são anovulatórias. Elas inibem a ovulação. Então, ela tem que primeiro saber se ela ovula ou se ela não ovula. Então, se ela tomar pílula e já não ovula, ela vai ter um problema lá no futuro quando ela parar de tomar pílula. Ela tem que saber o organismo dela se está tudo em ordem, fazer um estudo prévio, começar a tomar a pílula e quando ela parar, de maneira nenhuma. Se ela tiver tudo em ordem, ela engravida fácil. Porque a pílula ela funciona como se fosse um fertilizante que você coloca no terreno para poder dar mais fertilidade ao solo.
Então ela engravida com facilidade. Aquela mulher que não sabe o que ela tem previamente, quando ela parar, ela poderá ter problema. Porque antes dela tomar um anticoncepcional, ela tem que conhecer o seu organismo para começar a tomar a pílula. Não tem isso, é uma coisa que as mulheres perguntam para mim. Se parar de tomar a pílula demora a engravidar? Não. Não. A princípio, não. Doutor Rezec, infelizmente não temos mais tempo, mas obrigada mais uma vez por nos receber aqui no Departamento Médico do Sintoresp. Obrigado. Eu que agradeço a gente poder, outras oportunidades, falar sobre a mulher, sempre interessante e é um assunto que eu gosto. Está convidado para a próxima. Obrigado. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje falamos sobre a saúde da mulher, um tema para a nossa série Mês da Mulher. Na próxima semana, mais um tema para você, mulher. Obrigada pela sua companhia e dúvidas, mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br e também nossos programas estão disponíveis na página do YouTube www.youtube.com/Sintoresp. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até mais.